Olá, estudantes. Vamos lá, então. Dando continuidade aí, terminando o conteúdo, né, da Química Orgânica 1. Hoje nós iremos estudar as características de algumas das principais substâncias compostas envolvendo elementos do bloco P. Vamos lá, então. A questão dos óxidos, né? Nós vimos anteriormente que os óxidos são substâncias binárias, né? Contendo o elemento químico oxigênio, e o oxigênio ele deve ser o elemento químico mais eletronegativo. Bom, existem óxidos ali com elementos do bloco P que podem ser considerados óxidos iônicos. Por exemplo, óxido de alumínio e também o óxido de estanho. É interessante observarmos que, né, na natureza o alumínio ele é encontrado na forma, né, é uma das formas, ou podemos dizer a principal forma, né, que é utilizada na indústria para a obtenção do alumínio, é capturar o alumínio, né, extrair o alumínio da natureza na forma de óxidos, que é o óxido de alumínio 3, que é conhecido como bauxita. E no caso do estanho, né, o estanho ele é principalmente, né, minerado a partir do minério cassiterita, que é o óxido de estanho 4. Tanto o óxido de alumínio quanto o óxido de estanho, eles podem ser considerados aí como óxidos iônicos. Outros exemplos aí de óxidos envolvendo elementos do bloco P. Óxidos moleculares com carbono, né? Nós temos o monóxido de carbono e o dióxido de carbono. O monóxido de carbono, ele é um óxido neutro, né? Porque ele não reage com a água. Já o dióxido de carbono, ele reage com a água, formando ácido, né? Daí ele ser considerado um óxido ácido. Isso também ocorre com vários óxidos do nitrogênio, não todos. Por exemplo, o N2O é um óxido neutro. Já o NO2, dióxido de nitrogênio, é um óxido ácido, porque reage com a água formando ácido nítrico. Perceba que nesses óxidos aqui, ó, nós temos o nitrogênio, que vai do estado de oxidação mais 1 ao mais 5. Portanto, nós temos mais 1, mais 2, mais 3, mais 4 e, por fim, estado de oxidação mais 5. Né? Na verdade, esse daqui ele seria também o mais 4. Né? O nitrogênio ele pode ser encontrado aí como óxido no estado de oxidação mais 3, mas é muito instável. Né? Seria o N2O3. O N2O4, que eu disse que seria o mais 3, na verdade, o estado de oxidação também é mais 4. Portanto, os óxidos com o elemento químico nitrogênio são óxidos moleculares e alguns deles são ácidos e outros são neutros. O NO2, aliás, ele tem uma questão interessante, né? Porque ele pode ser liberado e é liberado em muitos processos de combustão, né? Envolvendo combustíveis fósseis. Ele é liberado para a atmosfera e na atmosfera, como tem água, né? Ele reage formando ácido nítrico, sendo um dos principais causadores da chuva ácida. Outro causador da chuva ácida são os óxidos moleculares com enxofre, né? Porque eles podem reagir na atmosfera e formar tanto o ácido sulfuroso quanto o ácido sulfúrico. O SO3 ele é muito importante para a indústria porque ele é o precursor, né, da obtenção aí do ácido sulfúrico, que é utilizado para vários fins. A partir da reação do SO3 com água é formado ácido sulfúrico. Nesse processo, primeiramente é utilizado o SO2, que é oxidado na presença de oxigênio, formando o SO3. E a partir do SO3, né, com a reação com a água, é formado o ácido sulfúrico. Nós teríamos ainda óxidos que são melhor considerados intermediários, né, no sentido, né, se é iônico, se é molecular. Exemplos disso, nós temos o óxido de bório e também óxido de fósforo. Então, a ligação nestes óxidos, elas são ligações que têm um elevado caráter covalente, né?
O óxido de boro ele tem uma aplicação bem interessante, né? Porque ele é utilizado aí nos chamados vidros borosilicatos, além dos óxidos lá com elementos do bloco S. Ele é utilizado, portanto, aí nos vidros borosilicatos, conferindo a estes uma maior resistividade, né? O óxido de boro, inclusive, ele é um sólido aí refratário, né? O oxigênio, unido a outro elemento, caso a ligação dele for simples, isso aí já envolve, né, uma ligação com a natureza covalente, né, com um grau de covalência maior. Caso a ligação for simples ao invés de dupla, né, ele terá uma carga negativa. Então, a união desse oxigênio com outro elemento com carga negativa forma aquilo que nós chamamos de oxoânions. Os oxoânions, eles são ânions muito importantes, né? São encontrados aí em uma gama enorme de compostos químicos. Como eu disse, o oxigênio pode formar ligações simples com elementos não metálicos e, a partir disso, possuir uma carga negativa. Não apenas com elementos químicos não metálicos, mas ele pode, por exemplo, ser encontrado fazendo ligações simples com tungstênio, cromo, formando os tungstatos, os cromatos. Você já deve ter ouvido falar do cromato de potássio ou dicromato, né? Nesse caso, o oxigênio está ligado ao cromo, mas em algum momento ele tem ligação simples. Existem vários oxigênios e um deles, ou mais, né, tem ligação simples. Portanto, o oxigênio passa a ter uma carga. Portanto, é um ânion. Ânion de que tipo? Oxoânion, porque tem oxigênio na sua estrutura. Existem oxoânions aí com, na verdade, um oxoânion, né, com o carbono, que é o carbonato. O carbonato ele é muito interessante, né, porque ele é utilizado, por exemplo, na forma de calcário, né, carbonato de cálcio, ou calcário dolomítico, que é o carbonato de cálcio magnésio, magnésio ferro, né, carbonato, né, que é muito utilizado aí na correção do pH do solo. Nós temos também oxoânions com nitrogênio, né, os mais importantes são o nitrito, NO2- e o nitrato, né? NO3-. O nitrato, eles são muito utilizados aí como fertilizantes, né? Assim como o nitrito ele é utilizado em aditivos alimentares. O nitrato também sendo utilizado como aditivo alimentar. Mas o principal uso do nitrato, né? Como fertilizante, nitrato de potássio, nitrato de sódio, né? Que são encontrados na natureza em ambientes muito secos, né, na forma do mineral salitre. O oxoânion com fósforo, existem vários, mas o mais importante é o PO4-3, carga negativa 3, o fosfato. Com enxofre, nós temos, por exemplo, o bisulfito, né, ou hidrogênio sulfito, HSO3-, o sulfito e também o sulfato. O sulfito é só 3-2 e o sulfato é só 4-2. Por fim, nós poderíamos ainda destacar os oxoânions com cloro. Nesse caso, nós temos o da esquerda para a direita, né? Hipoclorito, clorito, clorato e perclorato. É interessante, né, que isso também vale para outras classes aí de oxoânions. Geralmente o prefixo hipo, ele representa o elemento químico central, né, no menor estado de oxidação, enquanto que o pir, ele representa o elemento químico central no maior estado de oxidação. E entre esses dois termos nós temos, logo em seguida, o nome sem o hipo e logo antes o nome sem o per. O que eu quero dizer é o seguinte, ó, nós temos aqui hipoclorito, terminação ito, né? Aí clorito já sem o hipo, quer dizer que o cloro agora tem um estado de oxidação maior. Depois o clorato, um estado de oxidação maior, terminado agora em ato. E por fim, como nesse caso aqui do ClO4-, o cloro tem um estado de oxidação ainda maior, ele não pode ser chamado de clorato, então ele é chamado de per. Então é adicionado o prefixo per. Então tem uma relação lógica aí com o estado de oxidação do elemento. Perceba que nesses casos o cloro vai do estado de oxidação
mais 1 vai para o mais 3, mais 5, e por fim, no ClO4-, ele vai para o estado de oxidação mais 7. Estes oxoânions, eles podem formar vários sais, né? Ou ainda ácidos diarrênicos. Eles podem formar vários sais, como nós já vimos, né? Sais lá com elementos do bloco S. Eu acabei de citar um, né? Que é o calcário, que é o carbonato de cálcio, ou carbonato de cálcio magnésio, utilizado como corretivo, né, do solo. Os nitratos de potássio, nitratos de sódio, salitre, fosfato, né, fosfato de cálcio. Aliás, as rochas fosfáticas, onde o fosfato ele está unido ali com elementos do bloco S, são muito importantes. Vamos lá. E, por fim, nós temos ainda outros exemplos, né? Por exemplo, o sulfato, né? Sulfato de cálcio, ele é o gesso. Olha só, né? Nós temos hipoclorito, né? Hipoclorito de sódio, né? Utilizado na água sanitária, por exemplo. Perclorato de potássio, né? Que é um reagente que tem restrições aí de compra, né? Se eu não me engano, ele é utilizado como precursor, né, de explosivos, materiais explosivos. Eles podem formar também os chamados ácidos diarrênios. No lugar de um metal, basta colocar o H+, né? Um ou mais, conforme a carga do ânion. Forma-se, portanto, um ácido diarrênio. No caso do CO3-2, nós temos o ácido carbono, que é carbônico, H2CO3, HNO3, o ácido nítrico, né? Que é obtido a partir do processo Ostwald. Muito importante, né? Porque a partir do ácido nítrico pode ser produzido artificialmente, né? Os fertilizantes, e também é precursor de explosivos, nitros, né? O fosfato, né? PO4-3, ele pode formar o ácido fosfórico, que é o H3PO4, também utilizado como precursor na obtenção de fertilizantes. O H2SO4, o ácido sulfúrico, né? Que talvez seja o ácido mais importante dos oxoácidos. E é isso aí, olha que interessante, né? E tem uma questão bem importante aí na força desses ácidos, né? Nós sabemos que a força de um ácido de arrênios, ela não está relacionada com a quantidade de hidrogênios na sua estrutura, mas sim com o grau de ionização, né? Por exemplo, o ácido carbônico ele tem 2 hidrogênios na sua estrutura, o ácido nítrico só tem 1. Só que o ácido nítrico ele é mais forte, porque existe uma porcentagem de moléculas, uma porcentagem bem maior de moléculas de ácido nítrico que se ionizam em água, ao contrário do ácido carbônico. Então vamos lá. Bom, com relação à força do ácido, ela aumenta, né, desses oxoácidos com o aumento do número de oxigênios em torno do átomo central. Nós podemos dizer, então, que a força do ácido aumenta com o aumento do número de oxigênios em torno do átomo central. Em outras palavras, a força ácida para os oxoácidos aumenta com o aumento do grau de oxidação do elemento central. Isso é bem presente aqui para os ácidos, né, oxoácidos contendo cloro. O ácido hipoclórico, né? O ácido hipocloroso, aliás, o ácido cloroso, depois o ácido clórico e o ácido perclórico. Perceba, então, que no primeiro caso o cloro está com um estado de oxidação mais 1, depois mais 3, mais 5, mais 7. O mais forte é o ácido perclórico e o mais fraco é o ácido hipocloroso. Como eu disse anteriormente, a importância dos nitratos, fosfatos e sulfatos são amplamente utilizados como fertilizantes, né? Fertilizante está relacionado com a agricultura. A agricultura está relacionada com comida na mesa, alimento. Daí a importância. Eu dei vários exemplos destes oxoânions formando sais com elementos do bloco S. Os sais de oxoânions com elementos do bloco P, eles não são assim tão
importantes em comparação com os sais ali do bloco S. Mas, por exemplo, o sulfato de alumínio, né, o alume, que na verdade é um sal duplo, né, porque tem dois cátions, o alumínio que é trivalente, o potássio que é monovalente, é o oxoânio aí envolvendo o elemento do bloco mais importante, vamos dizer assim, né, que é o sulfato de alumínio e potássio dodecaidratado, né, significa que tem 12 moléculas de água de hidratação. O fosfato, olha que interessante, né? O fosfato ele tem uma característica bem legal, né? Ele pode condensar-se e formar ligações, né? Onde o oxigênio funciona como ponte, né? O que significa isso? Nós podemos considerar aqui o ânion fosfato, né? Aí ele tem uma ligação. Vamos lá. Oxigênio. 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 Essa é a estrutura do fosfato, né? Ele tem, portanto, uma forma tetraédrica. O que acontece é que o oxigênio, um dos oxigênios, ele pode formar uma ligação com outro fosfato, um outro fósforo de um outro fosfato, formando, portanto, di, tri, tetrafosfatos e assim por diante. É interessante que essa estrutura condensada, essa polimerização, a gente poderia dizer, né? Ela é encontrada aí em uma molécula muito importante, né? Em uma estrutura orgânica muito importante, que é o DNA. No DNA, além das bases nitrogenadas, a parte ali do açúcar, nós temos também o grupo fosfato. Aliás, aquele formato do DNA em hélice, né? Aquele formato em hélice, ele é justamente possível por causa da presença dos fosfatos poliméricos. Eles permitem que ocorra essa torção, né? Formando, portanto, uma cadeia em hélice distorcida, né? O sulfato de chumbo, ele é encontrado, né? Ele não tem uma importância muito grande, mas ele é encontrado nas baterias, né? Por causa do processo eletroquímico que ocorre nelas, nas baterias de automóveis, né? As baterias de automóveis, elas são baterias onde nós temos ali o chumbo presente e solvente ácido sulfúrico, né? Quando a bateria é recarregada, o sulfato de chumbo, né? O sulfato de chumbo ele é formado, na verdade, quando a bateria está descarregada. Olha só. Como elas são recarregáveis, quando a bateria ela é novamente carregada, o sulfato de chumbo ele é transformado de volta em chumbo metálico, né? Uma reação reversível na presença de elétrons, né? Da adição de elétrons por meio de uma fonte externa. Então, quando a bateria é recarregada, o sulfato de chumbo é transformado de volta em chumbo metálico e ácido sulfúrico no terminal negativo e dióxido de chumbo e ácido sulfúrico sobre o terminal positivo. Não sei se vocês já ouviram falar de solução de bateria, né? Uma solução aí bem complicada, né? Olha só. Ácido sulfúrico e sulfato de chumbo, né? O ácido sulfúrico é um ácido muito forte e o sulfato de chumbo tem chumbo, né? Não precisa dizer mais nada, né? O chumbo ele é bem perigoso. Daí que entra a questão da consciência, né? O descarte adequado, né? Destas baterias. Na verdade, né? Vamos dizer assim, a longo prazo aí, para ter uma consciência um pouco mais efetiva, o bom seria utilizarmos outras fontes, né? Espero que tenha estudos nessa área, né, para que possa ser substituído esses ingredientes químicos, porque eles são tóxicos, né? O chumbo ele é um metal pesado. Ainda falando de algumas substâncias importantes envolvendo aí oxoânios, nós podemos citar o hipoclorito de sódio, né, que é uma substância do dia a dia, né, a água sanitária. É interessante que o hipoclorito de sódio, assim como os demais oxoânios, nem todos eles, né, mas muitos deles são agentes oxidantes, porque principalmente aqueles que têm uma quantidade maior de oxigênio, algo do tipo, né?
Mas no caso do hipoclorito, ele tem apenas um oxigênio ali, mas ele é um agente oxidante bem interessante, um bom agente oxidante. Os oxoanos, eles têm essas características, né, de serem agentes oxidantes. Nem todos, mas eles podem ter essa característica. O que seria um agente oxidante? Provoca, né, a oxidação. E ele próprio se reduz. É o que ocorre, por exemplo, em muitas reações do dia a dia envolvendo hipoclorito, né? As pessoas, muitas vezes, elas têm o costume de misturar a água sanitária com outras coisas, enfim, e o hipoclorito ele é bem reativo. E uma das reações possíveis, por exemplo, caso ele seja aquecido, né, é a formação aí de cloro gasoso, né? O hipoclorito ele pode ser convertido aí em cloro gasoso, uma reação de oxirredução. Porque no hipoclorito o cloro ele tem carga +1, né? E lá no gás cloro ele tem carga 0. Então temos que tomar muito cuidado. Aliás, o hipoclorito, como eu disse, ele é reativo, né? Se você mistura, por exemplo, com outros ingredientes químicos, né, de limpeza, que tem amônia, por exemplo, pode ser liberado, se eu não me engano, é cloroaminas, né? Que são compostos tóxicos, né? Então o hipoclorito tem que tomar muito cuidado, né? Muito cuidado mesmo aí com o seu manuseio, né? Bom, dos oxoácidos, o mais importante, né? Nós poderíamos falar aqui do ácido nítrico também, mas certamente o mais importante é o ácido fúrico. E ele é o mais produzido. Já foi, por exemplo, o top da lista, né? Do elemento químico da substância composta mais produzida. Ele é utilizado como eletrólito de bateria, 80% na fabricação de fertilizantes. O enxofre ele é um elemento importante, né, para as plantas. O sulfato também, o gesso, né, ele também pode ser utilizado como corretivo do solo, no controle ali do pH. Dependendo da cultura, é até melhor, né, porque o carbonato ele é mais reativo e o sulfato ele fica por mais tempo retido, né. Também é utilizado na limpeza do aço, né? Mas por que o aço ele precisa ser limpado? Nos processos de eletrodeposição. Nós sabemos que muitos materiais metálicos que utilizamos no dia a dia são compostos por aço recoberto. Por exemplo, a folha de Flandres é aço recoberto por estanho. Os parafusos, pregos galvanizados, né, são recobertos por zinco. Nós temos também o aço, que é recoberto aí por cobre, a copelagem, ou ainda níquel, a niquelagem, ou cromo, cromagem. Nesse processo de eletrodeposição, um dos fatores mais importantes é que a superfície do metal a ser recoberto, no caso o aço, que é uma liga ferro e em torno de 1 a 2% de carbono, a superfície do aço, que é uma liga, né? Portanto, a superfície do aço deve estar extremamente limpa, né? E nesse processo é utilizado o aço fúrico. Além disso, também o aço fúrico ele é utilizado aí para purificar, né, o petróleo, né? Olha só, o petróleo aí que hoje é uma fonte de energia muito utilizada pela humanidade. E como o ácido sulfúrico ele é obtido, né? Como eu disse anteriormente, tudo parte ali de um óxido de enxofre, que é o dióxido. O dióxido de enxofre ele é oxidado, transformando o trióxido de enxofre, né? Sendo transformado em trióxido de enxofre. E depois, na presença de água, né? O trióxido de enxofre é convertido em ácido sulfúrico. E é claro, né? A gente vai jogando aqui as palavras, né? Um é oxidado, depois reage com água, né? A simbologia é bem clara, né? Mas ela pode fazer com que vocês pensem que o processo ele é simples, né? Bom, não é tão simples. Aí que entra a questão da engenharia química, né? A partir da química a gente entende o processo e a gente representa a partir aí de uma simbologia, né? Fórmulas químicas, ok. Mas aí que entra o dedo da engenharia, porque tem toda uma estrutura, né, envolvida aí para a obtenção do ácido sulfúrico. Então a gente vai jogando aqui as reações químicas, parece que é muito fácil, né, mas tem toda uma estrutura envolvida nesse processo de obtenção. Bom, uma outra classe, além dos óxidos, né, os oxoânios, uma outra classe muito importante aí
para os halogênios é a questão dos aletos, né? Aletos, portanto, são os halogênios do grupo 17 formando compostos com elementos do grupo 13, 14, 15, 16, ou ainda, né, os chamados interhalogênios, onde eles formam compostos entre eles. Com elementos ali do grupo 13, nós temos uma fórmula geral, né, do tipo EX3, onde o E é o elemento do grupo 13, o elemento do grupo, né, e X o halogênio. Geralmente, a estequiometria EX ela é verificada aí para o talho, né, por causa do efeito do par inerte. Dentre os halogênios ou aletos, né, do grupo 13, o mais importante, né, provavelmente, é o cloreto de alumínio. Né? O cloreto de alumínio ele é utilizado aí na síntese orgânica, nas chamadas reações de Friedel-Crafts. Cloreto de alumínio ou cloreto férrico, mas é muito utilizado aí o cloreto de alumínio nas chamadas reações de Friedel-Crafts. Síntese orgânica. Nós temos ainda o grupo 14, né? O grupo 14 forma vários aletos, onde a fórmula geral é EX4, né? E o elemento do grupo X, o halogênio. Quem são os aletos, né? Vamos lembrar: flúor, cloro, bromo, iodo. Lembrando que o astato, ele geralmente não é considerado porque não é estudado, né? Tem muito pouco astato na natureza e geralmente ele é obtido artificialmente, em pequeníssimas quantidades, né? Então ele não tem uma química assim muito estudada. Então quais são os halogênios? Flúor, cloro, bromo e iodo, né? Cloro e iodo provavelmente aí são os mais lembrados, né? Apesar de que o flúor ele tem uma aplicação, né, em compostos aí, por exemplo, cremes dentários, né? E ele já foi utilizado aí como aditivo da água, hoje em dia nem, não muito, né? Mas é o cloro mesmo que é utilizado, porque como vimos, o cloro ele é um bactericida, né? Cloro ativo, né? Ele é um bactericida. Mas enfim, estes são os halogênios. Então, no caso, eles podem formar aí, né, compostos do tipo EX4 ou ainda, né, EX2, né, para o estanho ou principalmente para o chumbo, né, por causa do efeito do par inerte. Só que aqui também nós temos que considerar algumas questões, né? Por exemplo, o chumbo ele pode formar aí compostos EX4, né, mas apenas quando é o flúor, né? Por exemplo, se for PBBr4, por exemplo, no lugar do E vamos colocar ali o chumbo, no lugar do X colocar o bromo, né? Esse composto ele simplesmente não existe. 4 halogênios em torno do chumbo só é possível com flúor, né? Um composto estável aí é possível apenas com o flúor, porque o flúor ele é muito oxidante, então ele é capaz de tirar aqueles 2 elétrons lá do par inerte do chumbo, né? E oxidá-lo não apenas ao estado de oxidação mais 2, mas também ao estado de oxidação mais 4. Então, a fórmula teórica é EX4 ou EX2, mas na realidade nem todos os aletos são possíveis, né? Como eu disse, PBBr4 ou PBI4 não existe. Bom, apareceu aqui o grupo 15, né? Mas eu quero citar alguns exemplos aí do grupo 14, né? De aletos interessantes, né? O CCl4, que é o tetraclorocarbono, tetracloreto de carbono, né? E nós temos ele no laboratório, assim como o cloreto de estanho. Cloreto de chumbo não sei se nós temos, mas é interessante observarmos aqui que o tetracloreto de carbono ele é um solvente, né? Solvente aí utilizado no laboratório, ele é um líquido. Olha que interessante. É legal observarmos que o CH4 ele é um gás, né? Mas se nós tirarmos aí os 4 hidrogênios e colocarmos cloro, na verdade se torna um líquido, né? Porque muda as propriedades do composto. Olha que interessante. É engraçado observar que a forma é a mesma, a forma tetraédrica. No entanto, é a, as características físicas e químicas elas não serão as mesmas. Eu coloquei aqui a questão do cloreto de estanho, né, o cloreto de chumbo, porque tem algo bem interessante para nós discutirmos em cima disso. Né? O estanho e o chumbo, nós sabemos que são metais.
metais na presença do cloro, que é um não metal, então a gente pode dizer, ela é um sal, né? Bom, de certa forma sim, mas diferentemente dos cloretos ali do grupo S, olha que interessante, né? Esses cloretos aqui do grupo 14, ele já tem um grau covalente bem elevado. Do grupo 13, ali para os metais, nem tanto, eles são mais iônicos. No entanto, no grupo 14, cloreto de estanho, cloreto de chumbo, eles já apresentam características moleculares. Isso pode ser verificado, inclusive, na estrutura física destes compostos. Se nós pegarmos o cloreto de sódio, ele é evidentemente um sólido iônico. Cloreto de estanho, bom, já não é tão evidente assim. Nós temos ainda os aletos aí com o grupo 15, né? Eles podem ter fórmula ou EX5 ou ainda EX3, né? Para o estanho ou principalmente, olha só, eu coloquei estanho aqui, mas na verdade é SB, ou principalmente aqui é o BI, né? BI de bismuto. Eu copiei e colei e esqueci de mudar. Existem vários cloretos importantes. O tricloreto de fósforo, o pentacloreto de fósforo são utilizados aí também em síntese orgânica, né? O cloreto de antimônio, olha que interessante, ele já tem aí uma característica molecular bem pronunciada, né? Ele tem ali um par de elétrons livre, né? Ele tem uma característica molecular bem pronunciada, tanto que ele é o tricloreto de antimônio, ele não é cloreto de antimônio 3, né, que é um nome mais utilizado quando se trata de sais. Ele é o tricloreto de antimônio porque ele é uma molécula. Da mesma forma, isso ocorre com o bismuto. O bismuto, ele é um metal, ok, né? Mas na presença do cloro, ele forma, na verdade, uma molécula. Isso denuncia que ele é um metal, mas não é tanto metal assim, né? Ele tem características aí bem diferentes daquelas apresentadas aí pelos metais do bloco S. Por fim, nós temos também o grupo 16, alguns exemplos interessantes, né? Não existe muitos aletos ali importantes no grupo 16, né? Conhecidos, pelo menos assim, no dia a dia. Eu até coloquei aqui a questão do SF4, né? Porque eles são, tanto o SF4 quanto o SF6 são, evidentemente, moléculas. É interessante observarmos que quando nós estamos falando de moléculas, elas têm uma forma, né, geométrica. Aqui no caso do PCl3, nós temos a pirâmide trigonal, PCl5, a bipirâmide trigonal. É interessante observar que as moléculas de antimônio e de cloreto de bismuto, né, elas também apresentam, assim como o PCl3, por serem moléculas, né, apresentam aí uma geometria trigonal com formas, né, distorcidas, um pouco diferentes, né, ângulos diferentes com relação ao PCl3. O SF4, nós temos aqui no SF4 uma forma, vamos dizer assim, a forma geométrica, né, ela é gangorra, né, conhecida como gangorra. Bem interessante, o SF4. O tetracloreto de carbono é tetraédrico, né? Já o SF4 teria uma forma geométrica do tipo gangorra. Já o SF6, olha, o número de coordenação 6, né? A forma geométrica é octaédrica. Os aletos, né? Eles podem ser encontrados também formando ligações entre si, que são chamados de interhalogênios. Nós temos aqui 3 exemplos, ó. Entre flúor e cloro, entre flúor e bromo, entre iodo e flúor. Olha que interessante, né? E nesses casos, perceba que o elemento que está ligado ao flúor, que no primeiro caso é o cloro, no segundo caso é o bromo, e no terceiro caso é o iodo, eles terão, portanto, NOx positivo, porque o flúor, ele é o elemento químico mais eletronegativo. Então, no primeiro caso, aqui nós temos o cloro com estado de oxidação mais 3, o bromo, no estado de oxidação mais 5,
e o iodo no estado de oxidação mais 7. Olha que interessante, né? No primeiro caso aqui, qual vai ser aí a, a geometria, né? A geometria ela vai ser um T, né? Um T distorcido, porque nós temos 3 elétrons aqui do cloro, sendo compartilhado com os 3 átomos de flúor, sobrando 2 pares de elétrons. Considerando, né? Quando eu trato de forma geométrica, eu sempre considero aquele modelo de repulsão dos pares de elétrons de valência. E a partir daquele modelo a gente consegue teorizar aí sobre a geometria da molécula. Nesse caso, o trifluoreto de cloro ele vai ter uma geometria em T distorcida. E o bromo F5, né? Qual será a geometria dele, né? Vai ser do tipo pirâmide, né? De base quadrada, também distorcida, ou seja, não tem ângulos retos, né? É uma pirâmide de base quadrada distorcida. Eu quero que vocês estudem essas questões para vocês terem uma ideia do que eu estou falando aqui. Ó. Agora, talvez, dentre todos, considerando as suas formas geométricas, né? O IF7 tem a forma mais rara, né? Porque ele é uma bipirâmide pentagonal, né? Onde 5 átomos de flúor ocupam um plano horizontal e 2 átomos de flúor ocupam a vertical, formando uma bipirâmide pentagonal. Se você comparar aqui, por exemplo, PCl5, o PCl5 ele forma uma bipirâmide trigonal. O IF7 ele forma uma bipirâmide pentagonal. Como eu disse anteriormente, né, o cloreto de alumínio ele é um haleto muito importante, envolvendo aí o grupo 17, um elemento do bloco P. Porque, como nós vimos, o grupo 17 lá com os elementos do grupo 1 e grupo 2, isso nós já vimos lá quando tratamos do bloco S, ele forma sais, vários sais conhecidos, né? O maior, né? O mais conhecido é o cloreto de sódio, né? Que tem uma mistura de iodeto de sódio também. Mas existem vários outros sais que também são conhecidos, considerando ali os elementos do grupo 17 e sua união, né, com os elementos do grupo 1 e grupo 2. Estes sais, como eu disse, naquela época, são evidentemente sólidos iônicos. A união do grupo 17 com metais do bloco P já não forma sólidos tão evidentemente iônicos assim, porque a diferença de eletronegatividade já não é tão pronunciada e teremos, sim, nesse caso, um grau de covalência interessante. As reações de Friedel-Crafts, elas são de 2 tipos. Alquilação ou ainda acilação. Alquilação de Friedel-Crafts e acilação de Friedel-Crafts. Por exemplo, qual é a situação problema, né? Vamos ter aqui um benzeno. Como eu faço, então, para substituir um dos átomos de hidrogênio do benzeno? Porque o benzeno ele tem 6 átomos de hidrogênio ligados a ele. Como eu faço para substituir esse átomo de hidrogênio por um grupo alquila, né? Um grupo alquila é um grupo de hidrocarbonetos saturados, né? Um grupo alquila. Nesse caso, qual é o grupo alquila? Só tem um carbono, é o metilo, né? Metila. Eu utilizo, portanto, um haleto orgânico, né? Na presença de cloreto de alumínio como catalisador. Nesse processo, portanto, eu vou conseguir substituir aí o hidrogênio pelo grupo alquila do reagente que eu estou utilizando. Tem todo um mecanismo envolvido, né? Que talvez vocês verão lá na química orgânica. Tem todo um mecanismo envolvido aí. Mas de forma simplificada seria isso. No segundo caso, nós podemos obter a partir aqui do benzeno uma cetona aí aromática, né? Vamos assim dizer. Como eu faço isso?
Eu tenho um grupo aqui, acila, que é uma carbonila com um halogênio próximo, né? Um halogênio ligado ao carbono da carbonila. E esse grupo acila, esse carbono aqui, ó, considerando uma reação na presença de cloreto de alumínio, ele irá se ligar ao carbono do anel benzênico, substituindo, né, o átomo de hidrogênio que está ligado ao anel aromático. Em ambos os casos, liberando também como produto, né, ácido clorídrico, ou seja, o meio ele fica acidificado. Por isso que as reações de Friedel-Crafts, elas são reações de acilação ou de alquilação, porque fornece o grupo carbonila, né, grupo acila, ou o grupo alquila para o anel aromático. Uma outra classe importante, né, que nós temos também já estudado quando vimos lá a questão do hidrogênio, são os hidretos. Os hidretos, ali com relação aos elementos do bloco P, os hidretos mais importantes são os hidretos moleculares, né? Como, por exemplo, os boranos, os boranos, que são os hidretos de boro, né? Nesse caso, eles apresentam uma acidez de Lewis, né? Porque o boro ele tem deficiência de elétron, então ele é receptivo ao recebimento de elétrons, porque ele é um ácido de Lewis. Nós temos ainda os hidrocarbonetos, CH4 é o mais simples deles, que é o hidrogênio mais o carbono, os silanos, né, que são os hidrogênios mais o silício, e também os germanos, hidrogênio mais o germânio. No grupo 15, nós temos, o principal deles é a amônia, mas nós temos também as fosfinas, também arsinas. No grupo 16, o hidreto mais importante é a água, né, que é a molécula da vida. Nós temos ainda o ácido sulfídrico, né? Olha que interessante, né? A água, ela é a molécula da vida, né? O ácido sulfídrico é uma das moléculas aí da morte, né? Que pode ser liberada no processo da morte. E tem um cheiro aí de ovo podre, né? Como o pessoal diz. Aí nós temos ainda o H2SE e também o H2TE, que são os análogos da água ali no grupo 16. E no grupo 17 nós temos os conhecidos ácidos, né? Ácido fluorídrico, ácido clorídrico, ácido bromídrico e ácido iodídrico. Como eu disse, os boranos eles podem ser considerados aí como ácidos de Lewis, né? No grupo 14, eles não são considerados nem ácidos nem base, porque o elemento central, no caso do CH4, por exemplo, o carbono, ele está bem protegido ali. Então ele não recebe par de elétrons e nem doa par de elétrons. Existe uma questão de configuração eletrônica, né? Existem orbitais aí todos preenchidos e não há pares de elétrons sobrando. Então ele não apresenta nenhuma característica de ácido de Lewis, porque no caso do boro tem orbital vazio, ele pode receber um par de elétrons, isso não acontece com o carbono, e ele também não tem par de elétrons sobrando, então ele não funciona como uma base, né? Seria uma base de Lewis. Já a amônia, olha que interessante, a amônia ela é considerada aí uma base de Lewis, né? Uma base ou base de Bronsted-Lowry, porque tem um par de elétrons sobre o nitrogênio e esse par de elétrons ele pode ser doado, né? Ele pode ser doado aí para um ácido, olha que interessante, ou utilizando a linguagem do Bronsted, ela pode receber um próton, por exemplo. Em ambos os casos, a definição é a mesma, é uma base. Não é uma base de Arrhenius, mas é uma base, né, de Bronsted, uma base de Lewis. De Lewis porque ela pode doar o par de elétrons, ou de Bronsted porque ela pode receber um próton, que se ligará justamente ao par de elétrons não ligante. É interessante observar que a basicidade no grupo 15 para os hidretos, ela diminui de cima para baixo, né? Isso ocorre também para o grupo 16. Olha que interessante. A amônia, evidentemente, é uma base, no entanto, a fosfina ela já não é uma base tão pronunciada quanto a amônia. A arsina, muito menos. Então,
a arsina, o arsênio, o par de elétrons do arsênio, já existe aí uma dificuldade, né, de doar esse par de elétrons, ou receber próton, por exemplo, né, em comparação com a amônia. No grupo 16, nós temos a água. A água, como nós vimos, né, pela teoria do Bronsted, ela é uma substância considerada anfótera, porque a água ela pode ser base ou ácido. É interessante que descendo nós temos o sulfeto de hidrogênio, ou, como é conhecido também, ácido sulfídrico. O sulfeto de hidrogênio, ele é uma substância que tem uma constante ácida, né, maior aí do que a da água, né? Portanto, trata-se de uma substância que tem um caráter ácido mais elevado, ou seja, tem facilidade em liberar esse H e o próton, né, em soluções aquosas. Isso vai se tornando mais pronunciado ao descermos no grupo. O seleneto de hidrogênio, o telureto de hidrogênio são ácidos mais fortes aí do que o ácido sulfídrico. Apresentam, né, uma constante ácida maior. Esse aumento aí da força ácida pode ser verificado no grupo 17 também, onde nós temos ali o ácido fluorídrico como o ácido mais fraco, apesar de ser um ácido forte, e o ácido iodídrico como o ácido mais forte. Interessante que esse aumento do caráter ácido no grupo 17, evidentemente, está relacionado aí com a força da ligação química, né, que vai diminuindo de cima para baixo, tornando mais fácil, né, a liberação do próton. Quanto mais próton liberado, mais forte é o ácido. O hidrogênio com o iodo ele está mais distante e a ligação mais fraca. A distância de ligação, o comprimento de ligação é maior. A ligação, portanto, é mais fraca, sendo mais facilmente quebrada. Então, nós podemos dizer que na vertical, né, em um grupo aí, considerando, portanto, na vertical, né, de cima para baixo, existe um aumento do caráter ácido. Já no período, considerando os hidretos, do grupo 15, 16, 17, da esquerda para a direita, existe também um aumento do caráter ácido. E nesse caso, o aumento do caráter ácido ele está relacionado principalmente com o aumento da eletronegatividade do elemento que está ligado ao hidrogênio. Isso vale no período. Né? No grupo, o fator predominante é o comprimento de ligação. No período, o fator predominante, nós podemos dizer que é a eletronegatividade do elemento. Perceba que nitrogênio é menos eletronegativo do que o oxigênio, e o flúor é o mais eletronegativo aqui dos três. Então, da esquerda, né, para a direita, grupo 15 ao grupo 17, existe um aumento também do caráter ácido, em decorrência do aumento da eletronegatividade. O flúor, portanto, ele atrai com mais força os elétrons do hidrogênio, né, dando a este um caráter positivo mais acentuado, facilitando, portanto, a formação na presença de água do próton. Isso ocorre também não apenas para o período 2, mas para o período 3, né? Também para o período 4, ok? E ainda para o período 5. Bom, nós falamos de óxidos, oxoânions, haletos, hidretos, mas são apenas essas classes de substâncias que existem? Não. Na verdade, nós nem demos todos os exemplos possíveis, porque existem milhares e milhares de substâncias. Poderiam ser enquadradas aí nessas classes que discutimos anteriormente, né? Há uma riqueza muito grande de substâncias conhecidas envolvendo elementos do bloco P. A gente tem que ter um olhar seletivo, né? E uma forma de selecionarmos é relacionarmos aí com o nosso dia a dia, né? Portanto, eu quero dizer o seguinte: existem outras classes de substâncias? Existem. Nós poderíamos ainda citar a questão dos sulfetos, né? Os sulfetos eles são bem importantes porque muitos metais são extraídos a partir de sulfetos da natureza. Um exemplo disso é o caso do chumbo, que é um metal empregado hoje em dia na questão das baterias de automóveis, né? O chumbo ele é extraído a partir de um mineral chamado galena, que é o sulfeto de chumbo 2.
Nós temos também os carbetos e os nitretos. Nos carbetos e nitretos, o carbono tem carga -4 e o nitrogênio tem carga -3. Eles formam, assim como no caso dos óxidos, substâncias binárias, com elementos eletropositivos, no caso, metais. No entanto, carbetos e nitretos são substâncias mais raras, né, pouco conhecidas por nós aí no dia a dia. Outro exemplo ainda de classe que é bem interessante são os chamados boridretos, que apresentam um ânion do tipo BH4-. Os boridretos, eles têm uma função bem interessante que está relacionada com a síntese orgânica. Eles são agentes, olha bem, né? Os oxoânions eram agentes oxidantes. Eles provocam a oxidação. O boridreto é o inverso. Ele é um agente redutor, ele provoca a redução. É interessante que na síntese orgânica isso fica evidente porque ele provoca a redução do composto orgânico adicionando hidrogênio. Uma das formas de você ver que uma substância orgânica oxidou é quando ela recebe oxigênio. Uma das formas de você ver que uma substância orgânica reduziu é quando ela recebe hidrogênio. O boridreto fornece hidrogênio. Ele é um agente redutor, portanto, ele provoca a redução na substância orgânica, na síntese orgânica, porque, no caso, o composto orgânico vai receber hidrogênio a partir do boridreto. Então, os boridretos são agentes redutores bem conhecidos, né? Como o boridreto de sódio, por exemplo. Ainda nesse contexto, assim como nós discutimos lá no bloco S, nós temos também os chamados compostos organometálicos. Nos compostos organometálicos, nós temos ali um metal ou um metalóide fazendo uma ligação com carbono, né? Com um carbono de um composto orgânico. A ligação é diretamente com o carbono. Nós temos exemplos de organometálicos do grupo 14, também do grupo 15. E um desses caras é bem conhecido, que é o chamado tetraetil de chumbo, né? Perceba que no caso do tetraetil de chumbo, o chumbo está ligado ao carbono. Né? O chumbo está ligado, aqui é o chumbo, ligado ao carbono aí de um grupo etil. Então nós temos aqui o tetraetil, né? São 4 grupos etilos. Por que etil, né? Geralmente essa terminação il ela está relacionada aí com a nomenclatura de radical, né? E etil é porque tem et, né? 2 carbonos, 1, 2, para cada um que está ligado ali ao chumbo. Então, tetra, 4 grupos etil, etil, et, né? 2 carbonos. E nesse caso, o chumbo sempre ele está ligado aí ao carbono. É uma ligação metal-carbono. É uma ligação metal-carbono, ou seja, é um organo metálico. Esse composto aqui, ele tem uma história assim um tanto, né, dramática, né, porque ele era utilizado aí nos motores, né, a combustão como antidetonante. Ele era um aditivo, portanto, para a gasolina. No entanto, no século XX, um cientista chamado Clair Peterson, ele estava, olha bem, né, olha que interessante, o objetivo dele, você vai achar até estranho, né, o objetivo dele era estimar a idade do planeta Terra, né, ele era um geólogo. O objetivo dele era estimar a idade do planeta Terra a partir de rochas, né, muito antigas. E o método que ele estava utilizando nessa datação radiométrica, nesse método ele tinha que quantificar, né, o chumbo presente nessas amostras. Mas ele percebeu que a quantidade de chumbo ela extrapolava, né, uma lógica, né, ali do trabalho científico dele. Então ele deduziu que por estas amostras estarem com níveis de chumbo muito elevados, provavelmente esse chumbo não era da amostra. Ele não passou a existir ali a partir do decaimento do urânio. Ele estava vindo de uma fonte externa. Foi aí que ele descobriu que o ar estava poluído por tetraetil chumbo, que é um composto tóxico que era utilizado como antidetonante e era liberado aí no escape, né? Muitas vezes ali do automóvel, sendo liberado, portanto, para a atmosfera. Então tem toda uma história bem interessante em torno desse organometálico de chumbo, envolvendo inclusive essa questão ambiental, né? Envolvendo essa questão ambiental. E depois, né, depois de muita luta, o Peterson ele conseguiu, né, abolir aí o uso
desse aditivo, né? E ele teve que batalhar aí contra, né, a indústria automobilística. Então ele lutou contra gente grande, né, que fazia uso desse composto. É interessante que nesse contexto a gente poderia discutir algo aí, né, poderíamos filosofar um pouco, socializar um pouco, né? Qual é o grande interesse aí das grandes companhias, né? Hoje existe um marketing muito forte dessa questão ambiental, né? Mas naquela época era bem interessante observar isso, né? Está comprovado que o composto ele faz mal, né? Mas olha, ele gera lucro, né? Ele dá lucro. Então, qual é o mais importante, pessoas ou o lucro, né? É algo para refletirmos. E o contexto da história desse composto, que é um organometálico de chumbo, né? Ele traz bem essa questão, né? Dá para discutir química, dá para discutir questões ambientais e questões também filosóficas, eu diria. Dá para fazer uma aula bem interdisciplinar em cima desse exemplo, né? Dessa história. E o nome do cientista é Clair Peterson. Vale a pena você dar uma lida sobre ele. Bem interessante essa história. Lá no bloco S, nós também estudamos uma outra classe, né, de compostos que aqueles elementos poderiam formar, metais. Isso não é diferente para os metais, né, e também metalóides ali do bloco P, que é a questão de formar complexo, né? O que é um complexo? Um complexo é a união de uma base de Lewis, algo que doa elétrons, e um ácido de Lewis, algo que recebe elétrons. E geralmente no complexo nós temos ali uma questão, né? O elemento metálico, vamos dizer assim, ele tem um estado de oxidação, por exemplo, +3, mas ele se liga com uma quantidade maior de átomos. Extrapola essa valência +3. Isso é um complexo. Por exemplo, se eu tenho o sódio é mais. Se ele se liga com um átomo de cloro, não é um complexo. Nós temos uma base de Lewis e um ácido de Lewis, mas não é um complexo porque ele está apenas equiparando ali a sua valência. Ele é +1, está se ligando com cloro -1. Agora vamos supor que, como ocorre lá no bloco S, nós vimos alguns complexos, né? O sódio começa a se ligar de uma forma química, né? Se ligar aí com o átomo de oxigênio, por exemplo. O átomo de oxigênio ele não está nem carregado, mas ele doa par de elétrons para o sódio, ele estabiliza. Nós vimos que isso acontece lá com os chamados ligantes do tipo éter de coroa, né? Enfim. Nesse caso, nós temos um complexo, porque as ligações elas estão extrapolando ali a valência do metal, né? Portanto, num complexo nós temos o ácido de Lewis, que geralmente é um metal, recebe elétrons, e a base de Lewis, que doa elétrons. A base de Lewis ela é geralmente conhecida como ligante, né? Quando se estuda complexo, né, base de Lewis é conhecida como ligante. No bloco P, nós temos vários complexos conhecidos, né, com elementos do grupo 14 e 15, principalmente. Também complexos com elementos do grupo 13, né, alumínio, por exemplo, índio, tálio. Um complexo bem interessante são vários complexos, né, bem interessantes, aqui apenas um exemplo, são os chamados como que fala, né? No combate da leishmaniose, né? Os chamados antimoniais. Antimoniais porque são remédios à base de antimônio, né? O antimônio, no século XX, né, foi descoberto que ele poderia tratar a leishmaniose. A leishmaniose, inclusive, é uma doença bem conhecida, né, aqui em Coxim, não por causa dos seres humanos, mas porque ela ataca, né, vários animais, enfim. Várias pessoas que eu conheço, inclusive eu tive que sacrificar uma cachorra, né, porque ela pegou leishmaniose. E aqui eu percebo que é mais comum, né, do que em outras regiões que eu morei aqui do estado, comparando com outras regiões onde eu morei, como, por exemplo, né, Dourados, né, Naviraí, Mundo Novo, enfim. A leishmaniose, né, ela é, portanto, aí uma doença e ela pode, sim, ser transmitida para seres humanos. E, nesse caso, o tratamento geralmente é com antimoniais, remédios à base de antimônio. E esses remédios, como no caso do tártaro emético, né? Olha o nome, né? Tártaro emético. Eles são remédios aí que são complexos, né? São complexos de antimônio. Nós temos aqui que o antimônio, ele está aqui no estado
de oxidação mais 3, né? Mais 3. E ele faz uma ligação bem interessante, olha bem, com a água, né? Isso daqui é um complexo, ele faz uma ligação com o oxigênio da água. É uma ligação de coordenação, onde o par de elétrons do oxigênio, ele estabiliza ali a carga, ajuda a estabilizar a carga positiva do antimônio. Olha que interessante. Nesse caso, portanto, quem é o ligante, né? O ligante é essa parte orgânica, né? E também nós temos um outro ligante aqui, que é a própria água. E, no caso, o átomo central aí é o antimônio. Ele é o ácido de Lewis. E o restante, né, os ligantes, água e o composto orgânico, são as bases de Lewis. Existem vários complexos também de bismuto, que são utilizados como fármacos. Uns, né, para o tratamento de doenças gastrointestinais, né? Tem um outro agora que eu estava me lembrando, mas acabei me esquecendo, que também é bem conhecido, que são compostos, né, que pertencem à classe aí dos complexos.